No nosso último encontro, nós começamos a falar sobre obsessão. André Luiz e Alexandre traz pra gente trabalhos lá na Casa Espírita, onde Alexandre, né, ajuda, onde Alexandre tem ali uma missão. Então, o que ele vem trazer para nós? Primeiro, ele já deixou claro, né, sempre, desde o início desse livro, que os trabalhos começam sempre muito antes no mundo espiritual. Quando começa, né, um trabalho, uma sessão, um estudo na Terra, no mundo espiritual já começou há muito tempo, né? Eles só estão nos aguardando. Então, André Luiz e Alexandre vem trazendo para nós nesse capítulo obsessão. E ele vem nos dizer o seguinte, olha, né? Tá explícito aqui pra gente. 5 pessoas estão ali para obter ajuda, mas somente uma está apta a recebê-la. Por quê? Pelo campo vibracional ao qual ela está inserido, que é diferente dos demais. Não tem privilégio algum. A espiritualidade amiga não fez distinção entre ela ou entre os demais. Mas é a forma, o campo, o que ela estava vibrando, a deixava receptiva para que a ajuda então viesse. Nos deixou claro mais uma vez a seguinte questão: para que a ajuda possa ser efetiva, para que a ajuda possa chegar de fato até nós, a primeira mudança precisa ser em nós. Porque se nós estamos com a porta aberta para que aconteça, né, para que essa obsessão se aproxime, a espiritualidade não tem muito o que fazer. Aqueles que não estão receptivos e estão ali, vão obter alguma ajuda? Vão. Ah, mas a ajuda será apenas para que o quadro não piore. Mas estão ainda muito longe da cura, né? Então, primeiro precisa vir de nós. E a gente começa a ver as histórias que, às vezes, e na grande maioria delas, né, que nos deixou claro aqui, não é apenas um lado que é vítima. Quando você vê uma pessoa sendo obsediada, não quer dizer que ele está na condição de coitado. Nesse capítulo em específico, né, estamos tratando aí de obsessões, de inimigos que vêm lá de trás. E nós terminamos com uma senhora obsediada por um homem, né, espírito, né, com aparência masculina, onde em uma época onde eles viveram juntos, essa mulher o vendeu toda a família dele, ele era escravo, né? Ele era escravizado. E essa mulher vendeu toda a família dele. E ele não se conformou. Ele a encontrou e o que está acontecendo? Ele está obsediando, né? Então, quantos anos já não tem isso? Que ele está ali, né, obsediando, inconformado, sem aceitação, né? E André Luiz, no final, fala para Alexandre, será que a gente não pode fazer com que ele esqueça isso que aconteceu? Ou então que ele vá lá atrás buscar o fio da meada de onde tudo isso começou, para ele também ver que ele não é só vítima, existe culpa dos dois lados, né? E aí Alexandre responde para André que, infelizmente, por enquanto, não há essa possibilidade. Porque diante do estado de ignorância que se encontra, de não aceitação, de não receptividade, ele vai precisar o quê? Sofrer, cansar, né? Infelizmente, e com isso cansa os dois lados. Mas o que está encarnado está sendo prejudicado? Simplesmente porque os espíritos amigos disseram isso? Não. É porque o que está encarnado também está o quê? De porta aberta para que isso aconteça. Porque se a vibração fosse outra, ainda que tivesse inimigo, ainda que tivesse o obsessor, ele não encontraria campo aberto
solo fértil para então ele conseguir aí o que ele, né, deseja, que é importunar, que é de fato uma vingança, né? E nos mostra também que a gente não se vinga, né? Que não foi isso que Jesus nos ensinou. Então, dando seguimento, nós paramos no seguinte parágrafo. Aproveitando a pausa mais longa que se fizer entre todos, observei detidamente a pobre obsediada. Cercada de entidades agressivas, seu corpo tornava-se como a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés. E é terrível, né, gente? É terrível. Porque cria-se entre obsessor e obsediado, principalmente pelo decurso do tempo, cria uma afinidade tão grande que costuma se entrelaçar de a certo modo que você não consegue distinguir quem é um e quem é outro. Impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, né? Finos, mas vigorosos, uniam ambos. E ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Então, olha aqui que interessante. Olha o que André fala. O espírito nos mostrava, apesar da conduta maldosa, satânica, né, de querer vingança, aquela sede de vingança, ele estava lúcido. Mas a força magnética que ele exercia sobre essa obsediada, a deixava o quê? Aos nossos olhos, aos olhos dos encarnados, deixava ela, né, com uma aparência de angústia e de inconsciência. E ela começa, né, a dizer lá, a mulher obsediada sob influência do obsessor. Salve-me do demônio, salve-me do demônio, gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Oh, meu Deus, quanto terminará meu suplício? Olhos extremamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno, estão aqui. Estão todos aqui. Então, ou seja, ninguém via nada, né? Só ela que, de uma certa forma, estava sentindo, estava fazendo essas súplicas. Seus gemidos semelhavam-lhe a longos assovios, né? Gritos agoniantes. Atendendo-me à expectação, esclareceu o instrutor, né? Então, ela estava lá falando essas palavras e André ficou sem saber o que estava acontecendo, né? E mais uma vez Alexandre vem com a resposta para André. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Olha lá a história dela. Desde a infância, era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Então, ou seja, desde a infância, ela é perseguida por esses inimigos, ela não tem só um obsessor, né? Deixa claro aqui pra gente. Então, desde a infância, eles já perseguem, né? Então, e essa inimizade vem o quê? De tempos, né? De outro tempo, então, ou seja, de vidas passadas. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Então, ou seja, ela era criança, adulta, enquanto ela estava sobre a base, sobre o lar, a base magnética do lar dos pais, eles ali não conseguiam adentrar. Provavelmente era um lar de base reta, né?
Lembra que a gente já viu isso lá atrás? Então eles não conseguiam adentrar, ou seja, não encontrava solo para poder jogar as suas sementes. Mas aí ela foi crescendo, né? Sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, ou seja, quando ela se casa, né? Em que a maioria das vezes a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde resistir. Logo após o nascimento do primeiro filho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores e desde então experimenta penosas provas. Então veja aí, quando ela casou-se, saiu da proteção magnética dos pais, teve o seu primeiro filho, provavelmente ela pode ter passado por algum quadro aqui de depressão, né? Que ele fala que ela caiu em prostração intensa. Foi a porta que eles precisavam para poder adentrar. Porque inimigo espiritual, gente, enquanto você não sana aquilo que você tem para sanar com eles, eles vão te perseguir independente do tempo. Tempo para espírito, que é o tempo? O tempo conta para nós, né? Então não importa os anos. E aí olha a importância de nós, da gente se manter em vigilância, da gente se manter, né, e saber o nível vibratório que a gente tem que estar. É difícil. Principalmente quando a gente está passando por um momento difícil. Mas aí é aquilo que eu falo. A gente para, a gente sapateia de uma certa forma, mas a gente sacode a poeira e reequilibra de novo. Opa! A gente não perde o controle do nosso campo vibracional. Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. André é cheio de dúvida, né? Ele fala, eu ia até perguntar mais coisa. Mas aí o instrutor já logo me deixou, né, a entender que a reunião começaria naquele momento. Então veja bem, tudo isso que aconteceu até aqui era antes da reunião dos encarnados começar, né? Quem precisava de ajuda já estava a postos, todo mundo já estava trabalhando, um já estava conversando com um, conversando com o outro, né? Então, já estava aí todo mundo procurando entender o que iria acontecer. Precisávamos manter a ajuda vigilante da fraternidade. Observei agradavelmente surpreendido as emissões magnéticas dos que se reuniam ali em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsediados, mas também aos infelizes perseguidores. Então, ou seja, a ajuda magnética, né, que estava ali perfazendo em torno do ambiente com os encarnados e os desencarnados, todos recebiam ajuda, tanto o obsessor como o obsediado. E nós precisamos lembrar aqui que o espírito obsessor, a gente não tem que fazer todo um terror em cima dele, porque são os nossos irmãos que estão sem entendimento e isso é temporário, né? São os nossos irmãos que de alguma forma ainda não possuem o conhecimento e o equilíbrio ao qual eles necessitam. E que isso é temporário por quê? Porque um dia eles vão chegar à conclusão do caminho que eles precisam chegar. E quando esse dia chegar, esse dia de consciência, esse dia de raciocínio, de reflexão, eles serão recolhidos para uma dimensão positiva, assim como todos os outros que já se encontram lá. De todos os enfermos psíquicos, ou seja, de todos os doentes psíquicos ali, né?
Somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperar a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Então, ou seja, aquela jovem que iria receber ajuda, ela era a única que estava aproveitando 100% das vibrações que tinha naquele ambiente, principalmente a que vinha dos desencarnados. Porque a gente sabe que o trabalho maior vem da espiritualidade amiga e não da corrente mediúnica, né? Nós somos apenas instrumentos. E já vimos também que a espiritualidade amiga não precisa de nós médiuns para poder fazer nada, né? Eles nos dão apenas a oportunidade de aprender, né? A gente ensina, a gente aprende e vice-versa, né? Então, ele fala que só ela aproveitava 100%. E que por hora ela estava o quê? Intacta, fisicamente. Ela estava tranquila e feliz. E ele fala que isso é temporário. Por que é temporário? Porque a gente já viu aqui que o trabalho de desobsessão, ele leva tempo. Você não resolve um trabalho de desobsessão de um dia. Ele já abriu o olho lá na frente. Cuidado com as casas espíritas que prometem a desobsessão numa noite. Porque cada caso é um caso. Você não sabe de onde vem essa inimizade. Às vezes é uma inimizade, um vínculo de inimizade de anos a fio. E se não de anos, às vezes até de séculos. E como que você vai terminar com isso de um dia para a noite? Não tem como, né? Não tem como, principalmente pela afinidade que um já criou com o outro. Embora, né? Mas que afinidade é essa? Uma afinidade ruim, né? Embora seja uma afinidade ruim, mas se cria. Até com o ruim se acostuma. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou a atenção assinalando o fato. Esta irmã permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo, desejoso de restabelecer-se. Então, olha lá. O enfermo, o doente, o obsidiado, ele precisa de quê? Desejo de restabelecer-se. Então, a cura, o afastamento, o se ver livre, começa em nós. E Jesus já disse, né, gente? Faça a sua parte, que da minha eu te ajudarei. Mas a sua parte precisa ser feita primeiro. E não adianta a gente delegar responsabilidade para o outro. Nós já vimos aqui. Não adianta deixar a cargo da espiritualidade. Ah, eu já fiz uma prece, já entreguei a espiritualidade, está me ajudando. Para com isso. Porque nós já vimos aqui, em outra oportunidade, que se nós, pelo nosso livre-arbítrio, deixa com que certas coisas adentrem a nossa casa, ou nós vamos buscar em local que não precisa, a espiritualidade amiga, ainda aquela que esteja guardando sua casa, nada pode fazer. Para poder impedir, nada. Porque se você que é o dono do lugar está permitindo, quem são eles para ir dizer ao contrário? Né? Nós já estudamos sobre isso. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias doentes, né, malsãs,
que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Aprovando-me o minucioso exame, com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer. Então, antes que a gente veja o que Alexandre disse sobre isso, vamos fazer uma reflexão, né? Então, olha lá, ela estava sentindo-se amparada, ela estava entrando na mesma vibração dos espíritos amigos, e isso colaborava com eles para que eles pudessem ajudá-la. E olha aí o que ela fazia, né? Ela expelia, ela jogava para fora todas as ideias malsãs, as ideias doentes. Então, todas as vezes que vinha sobre a mente dela ideias de fracasso, ideias doentes, ela repelia. E ela pensava, né, em coisas boas. Por isso que o primeiro passo em nós é sermos positivos e não perder a fé. Porque senão a gente se torna vulnerável. Porque no primeiro escorregão que você desce, você perde a fé. Se você já chega com energia negativa, você também já chega fracassado. Porque é a fresta que eles precisavam para adentrar. E a gente aprende nesse capítulo porque a gente sabe que os inimigos estão por toda parte. E além dos inimigos, a gente ainda pode atrair para a gente aqueles que não eram amigos, não eram inimigos, nem nos conhecem. Mas como nós estamos vibrando o ambiente para eles são agradáveis, eles vêm e se estabelecem. Né? Então, olha o quão importante é e difícil também essa tarefa, mas que precisa ser exercitada se a gente quiser se ver livre de influências negativas. Kardec já nos diz lá no Livro dos Espíritos que nós sofremos influências o tempo todo. Depende da gente, de qual influência a gente quer sofrer. E isso vai depender do estado vibracional de cada um de nós. E Alexandre disse para André, olha lá, mais importante, mais uma vez, mais um ponto importante, né? Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Somente aquele que de fato quer é que vai alcançar a cura. Foi isso que ele deixou aqui explícito pra gente. Ele vai começar a ser médico de si mesmo. E esse médico de si mesmo é o quê? Em estado de vigilância. Quantos de nós, às vezes, que tava de bem, o humor estava ótimo, de repente o humor cai de uma certa forma, é hora da gente raciocinar. Opa, eu não estava assim. Por quê? Eu estou sofrendo, sentindo essa influência negativa, ou alguém jogando sobre mim essa energia negativa. Deixa eu refletir se eu tenho razão para isso. E aí, então, eu me corrijo. Né? Porque nós somos propícios ao erro, mas nós podemos consertá-lo. Sempre há tempo. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é igual, é o mesmo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entregar-se-lhe totalmente, tornar-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Né? Então, se ela tivesse se mantido invigilante, ela seria o quê? Presa fácil. E estaria aí à mercê, né, daquele que a persegue. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades, de muito difícil corrigenda, ou seja, muito difícil de ajudar, muito difícil de ser corrigido, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência
estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Então ele está dizendo o seguinte: quando você está vibrando junto com, né, esse irmão aí que a gente denomina esse agora obsessor, quando você está vibrando junto com ele, o trabalho da espiritualidade é de mero socorro. É como se fossem os primeiros socorros ali somente. Não tem como fazer mais nada. Ou seja, vai apenas se sobrevivendo, né? E o que ele fala lá, ó, o resultado que se objetiva é cada vez mais longe. Fica cada vez mais longe e mais difícil de acontecer. Quando encontramos, porém, agora olha lá, quando encontramos, porém, o enfermo, o obsediado, o interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Né? E por que isso? Porque se ele mesmo já se interessou, prova-se que ele começa a ter consciência. Lembra que eu disse para vocês? Quando se tem consciência, muda-se a chave. Muda-se o ponto, a caminhada é outra. Né? Então, quando ele mesmo começa a ver em si, olha, eu preciso entender o que está acontecendo comigo e eu vou em busca de ajuda, porque eu não sou esse, já é um ponto aí muito positivo e que ele fala, né? Que traz triunfos imediatos. Calando-se o instrutor, prosseguiu observando os serviços que se desenrolavam no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo. Fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. E aí a gente vê a necessidade da palavra, né? A necessidade desses doutrinadores. Porque a gente sabe que o trabalho de desobsessão é de fato um tratamento. Nunca se sabe quantas vezes eu vou precisar retornar. Quantas vezes a espiritualidade vai estar trabalhando. E ali, às vezes, é necessário o obsediado estar ali para poder ouvir a palavra e, quem sabe, daquela palavra raciocinar. Acender uma luz, né? Para que ele possa, então, dar um passo. Para que ele, então, possa, de fato, efetivar e querer para si uma mudança. Então, é um trabalho conjunto. Não é um trabalho isolado, de somente estar ali para poder ver o que vai acontecer. Não. É ouvir o caminho que você precisa seguir. E aqui já nos foi dito que o caminho que a gente segue quando a gente acha, porventura, que possa estar sofrendo uma influenciação negativa, primeiro, precisa partir do obsediado, não é terceiro fazer por você. Precisa partir dele. Precisa estar entregue à prece, à meditação, à reflexão, a se manter vigilante para quando os pensamentos negativos vier, você o que? Repeli-lo, jogar para longe. Observar o estado vibracional que você se encontra. E é de fato um trabalho de arar a terra. E essa terra nada mais é do que arar o nosso espírito. Arar a nossa energia, né? Para que então nós possamos nos blindar.
Nós temos que começar a sermos médicos de nós mesmos. Reparando-me a estupefação, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que, para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregou o bem dever deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento como simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação é quase vazia. E aí ele exigindo aí que aquele que se predispõe a ser doutrinador, ele precisa fazer o quê? Ele precisa, aquilo que ele está dizendo, ele também precisa trazer para o seu cotidiano. Ele também precisa trazer para a sua caminhada. Porque quando a gente também vivencia e raciocina, tem-se uma compreensão muito maior de todos os fatos. Por isso que a gente fala, né? Só quem passa às vezes sabe. Mas é necessário, aquilo que eu falo, eu preciso também trazer para a minha rotina. Porque eu também sou imperfeito. Porque eu também preciso aprender. E para que aquilo tenha uma efetivação, para que os outros que te escutem também possa ter um crescimento moral, a conduta daquele que ele fala também precisa ter um certo nível de moralidade. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnéticos mentais. Então, ou seja, né? Acaba-se que se atrai, né? Vai atraindo. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsediados naqueles momentos ficavam livres da influenciação direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem, que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude. O que ele está dizendo aqui? Olha, lá tinham 5 que estavam obsediados, né? Com exceção da moça, que estava receptiva, os outros 4, estavam com seus obsessores afastados. Ou seja, eles estavam dentro de uma corrente magnética que eles não poderiam interferir. Só que olha que interessante, né? Para que a gente possa entender, refletir e estudar. Embora eles estavam ali sobre uma proteção, que os obsediados, né, não podiam adentrar, eles estavam afastados, os 4 estavam que inquietos. Com exceção dessa moça. Estavam ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado ao influxo dos mentores do mais alto ministrava com admirável sentimento. Olha isso! Por que eles estavam inquietos e ansiosos?
Lá no fundo, eles estavam sentindo falta dos obsessores. Né? É aquilo que eu disse para vocês. Criaram-se uma afinidade tão grande que quando afasta-se um pouco, estão sentindo falta. Olha a complexidade de uma desobsessão. Existe caso de desobsessão que, embora tenha a oportunidade de desligá-los de vez, ainda não é recomendado fazer. Por esse grau de afinidade, de magnitude que está entrelaçado. Então, se você o faz de uma vez, acaba-se que ambos os lados ficam prejudicados. Não é interessante? E não é complicado também? Então, vejam bem, eles estavam dentro de uma casa espírita tendo ajuda e ansiosos. Lá no íntimo, a ansiedade e a inquietude era a falta dos obsessores. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Eles não estavam nem prestando atenção no que estava conversando lá. A palavra que estava sendo dita para eles. Estavam todos quatro dispersos. Disse-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Habituados a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam um desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequeno grupo, à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhe oferecia por amor. Né? Alexandre está dizendo que a gente André está dizendo que a gente acabou de falar, né? Ele estava bobo, porque foram buscar ajuda, estava diante da espiritualidade, estava diante da palavra através dos médiums, e ainda assim, né, eles se mantinham o quê? Desinteressados. Alexandre percebeu a surpresa e observou-me. Em geral, André, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta, ou seja, na terra, constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre, o obsediado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. Ou seja, não adianta você falar nada, né? É igual aquelas pessoas que estão passando pelo problema, você está falando, não adianta você falar nada. E, porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. O orientador amigo fez uma longa pausa, verificando os trabalhos em curso, mas como quem desejasse socorrer-me com lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu apesar das absorventes obrigações da hora. Por este motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos ascendentes sentimentos, cada problema destes exige solução diferente. Ou seja, cada caso é um caso e cada caso se aplica e se ajuda de maneira diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Então, ou seja, nós encarnados só vemos aquilo que está acontecendo ali por hora, sobre os nossos olhares e sobre o nosso prisma de encarnado.
Mas a gente não sabe, né, que desencarnado e encarnados estão ali, estão vindo de longas datas e tem coisas muito maiores ali por detrás. Coisas que os nossos olhos, hoje, na condição de encarnado que estamos, passa-se despercebido e é imperceptível. Diante do obsediado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor, né? Está dizendo, o encarnado só pensa nisso, né? Em afastar o obsessor. Mas, como rebentar de um instante para o outro algemas seculares, forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram um ao outro ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor, ou então encontramos o doente que de fato faz violência a si mesmo a fim de abreviar a cura necessária. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se então que Alexandre, porém, não me deixou terminar. Cortando-me a frase inoportuna, ele respondeu: já sei o que vai dizer. Verificando as possibilidades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsediado à própria sorte. Então André chega a uma conclusão: poxa vida, está sendo dado a eles todas as oportunidades. Tem um doutrinador aqui falando com excelência. A espiritualidade amiga está aqui também efetivando o seu trabalho. E ainda assim eles estão inquietos, não prestam atenção, não quer saber de nada, está sentindo falta do obsessor. Não é melhor largarmos a própria sorte? Ou seja, não é melhor deixar para lá? O trabalho que nós estamos fazendo aqui, talvez não seria em vão? Um trabalho que a gente não iria dar em nada? Esta observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Então, ou seja, né? Nenhum trabalho é em vão, mas a gente vai fazendo aquilo que pode fazer na medida do possível. O que não quer dizer também que a gente tenha que ficar ali em sofrimento pelo outro. Olha o que Alexandre disse lá atrás. Esse aqui não vai resolver, esse aqui vai precisar sofrer, esse aqui vai precisar cansar. Nós vamos fazendo a nossa parte na medida do possível. Aqueles que estão em vibração conosco, nós vamos abraçar. Aqueles que infelizmente não deixar o campo aberto para nós, né? Na oportunidade o campo está aberto para o outro lado, o lado mais grosseiro, o que nós vamos fazer? Mas ainda assim nós vamos fazendo a nossa parte. Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática, se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo, não podemos desse modo mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Então, ou seja, né? Nada
Nada está perdido. Se o outro quer absorver ou não o que você está dizendo, o que você está pregando, o que você está falando, isso aí já não é problema da gente. Então, a espiritualidade amiga fala o seguinte: a gente segue com o trabalho. Tem uns que vai demandar mais tempo, mas ainda assim nós vamos estar aqui com o nosso trabalho. Um dia há de surtir efeito para alguém. Um dia vai ter alguém que vai estar vibrando como a gente, vai pegar o gancho e vai se reerguer. Mas se o outro não quer ouvir, se o outro não quer fazer a sua parte, nós vamos fazer a nossa. Porque a gente sabe que o nosso trabalho não vai estar perdido. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. A jovem, que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras, demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada, possessa, apresentava sérias perturbações, desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsediados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. Outro mostrava singular desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Então veja lá, né? Cada um sofrendo uma obsessão tão intensa que já estava adoentando o corpo físico, né? Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do vosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica a longos jorros, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço de fraternidade legítima. Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, de persistência e de vigilância. Então ele fala, olha, presta atenção nesse trabalho. É sementinha após sementinha. Não tem milagres instantâneos. Nada vai acontecer de uma hora para outra. Mas é trabalho, o que ele nos diz, né? É tarefa de sementeira, de persistência, de cuidado, vigilância. E eu também acrescentaria de paciência. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. Os serviços iam a termo. Percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus-lhe as minhas observações, perguntando em seguida: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doente do corpo também?
Ele fala o seguinte: eu verifiquei o estado psíquico, vi que estava enfermo, doente. Né? E aí ele pergunta o seguinte: devo considerar que eles estão doentes do corpo, né? Também do nosso corpo físico? E ele responde perfeitamente. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. E por este motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Antes que eu pudesse voltar a perguntas, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Interromperam-se a cadeia magnética defensiva. Notei surpreendido que a jovem resoluta e firme na fé alcançara melhoras consideráveis enquanto a possessa ia retirar-se com a situação inalterada. Então, ou seja, aquela que estava receptiva, ela iria sair com boas condições de melhoras. Aquela que estava sendo possuída, né, sofrendo de possessão, que não estava nem aí para o que estava falando, o que estava, né, sendo dito ali, ela iria sair da mesma forma que entrou. O seu estado estava inalterado. Reparei os 3 outros enfermos. Então, logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, a cuja influenciação se havia habituado, demonstrando escasso aproveitamento. E os outros, assim que terminou, aquela corrente de proteção cessou, os obsessores retornaram, né? Porque ali tinha um campo aberto, né? Ali tinha vibrações a qual atraía-os. Valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto e indaguei: como atingir as conclusões finais no tratamento aos obsediados? Ele quer saber o seguinte, né? Que conclusão eu chego disso aqui que eu vi? Ele sorriu e respondeu: em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se disponha a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada do Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus, olha que importante. Quando a criatura roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração, a influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Aquele que pede da boca para fora. Aquele que pede da boca para fora não precisa esperar ajuda. Não precisa, né, aguardar milagres. A ajuda até pode aguardar, porque ele fala lá atrás que a ajuda, ela será nem que seja mínima, nem para que aquele quadro não avance, mas que se mantenha inalterado. Mas milagres não precisam esperar. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. O que ele está dizendo aqui? Não precisa esperar de nós aquilo que é trabalho de vocês fazerem. E aí, mais uma vez, eu venho dizer para vocês: não transfira para a espiritualidade uma obrigação que não é dela. Tá tudo bem. A minha casa está protegida.
continua vibrando negativamente para você ver se está protegido. Embora eles vão querer te proteger, eles não vão conseguir, né? E eles nem vão insistir nisso. Porque o dono daquela corrente, o dono daquele ambiente que somos nós, já estamos deixando aberto para que o lado grosseiro, o lado mais denso, mais pesado, habite. Eles vão fazer o quê? Né? Penaliza-me, porém, o quadro clínico dos obsediados infelizes. Considerei, sob forte impressão, quão dolorosa a condição física de cada um. Sim, sim, revidou o instrutor. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida. Preservando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsediados em processo positivo de tratamento, mas esquece que inúmeras criaturas ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo de sensações de várias ordens, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros outros em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos dramas de obsessão no futuro. E é o que nós dissemos agora há pouco. Além desses inimigos que a gente tem, que vêm com a gente, às vezes nos descobrem e vêm conosco de longa distância, ainda tem aqueles que levam uma vida aqui de qualquer maneira, desregrada, e acaba atraindo para si mais outros tantos, né? Criam-se aí inimizades, assumem compromissos pesados. Olha aí o pessoal que trabalha na linha da maldade. Assume compromisso o tempo todo. Esquece das dívidas. Esquece que vai chegar o momento de acertar as contas. Se entregam aos prazeres mundanos, né? Quantos aí não estão nos bares entregues às bebidas? Nas casas de prostituição, né? Entregue às drogas. E depois de sorrir paternalmente, acrescentou: que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas, ou seja, a gente vai trabalhar tanto quanto a gente possa trabalhar. Mas o outro não está a escape de ter que cumprir as obrigações, de ter, né, as obrigações ao qual um dia contraiu, ele tem que pagar. Uma cigarra aqui, né? O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir do equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. Então, o bom trabalhador é aquele que ajuda de acordo com o que ele pode, de acordo com o que ele, né, absorve
de acordo com o equilíbrio, ele não foge ao trabalho, mas o trabalho dentro, né, do seu alcance. Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi-lhe o esclarecimento instrutivo, mas notando a saída dos enfermos sob o amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei a indagar. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que esses doentes psíquicos não trazem as enfermidades de que são portadoras circunscritas à mente. Com exceção da jovem que reage valorosamente, os demais revelam estranhos desequilíbrios do sistema nervoso, como distúrbios no coração, fígado, rins, pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltaria depois disto à normalidade orgânica? Alcançariam o retorno à saúde completa? Então, o que ele está dizendo? Se afastasse esse pessoal, se tirasse os obsessores, afastassem, será que eles voltariam depois disso à normalidade orgânica? Se houvesse, né, aqui no mundo dos espíritos, no mundo dos encarnados, algo, né, dentro do médico, do mundo, que de uma certa forma transformasse, equilibrasse esse sistema nervoso, eles não voltariam à normalidade? E Alexandre meditou alguns momentos antes de responder e asseverou em seguida: André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que neste caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar um instrumento dos animálculos destruidores e defendê-los contra ladrões. Observou a jovem que tudo faz por guardar-se do mal? Tem estado a cair sob os golpes dos perseguidores que lhes assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si mesma e imobilizando as possibilidades de que lhe dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação que é vítima, tem essa irmã aprovação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso do seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado e, convertida em doutrinadora dos verdugos, pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos iluminados a si mesma. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós todos somos responsáveis pelo nosso corpo. Nós todos somos responsáveis pela nossa mente. Se eles não são entregues, nós precisamos estar vigilantes. Entregue aos malfeitores o violino simbólico a que nos referimos, pode permanecer semidestruído. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Então ele está dizendo o seguinte: quando você entrega um corpo, que ele equipara aqui ao violino, né, para um malfeitor, o violino simbólico permanece semidestruído. Ou seja, o corpo permanece semidestruído. E um corpo semidestruído, um violino semidestruído, ele não vai conseguir atingir a eficácia 100% daquilo que ele é destinado.
Porque está com defeito, está defeituoso. Como que um instrumento vai nos dar 100% se ele está semidestruído? Um violino pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas, né? Um violino semidestruído, se ele tiver principalmente com as cordas arrebentadas, você não vai conseguir produzir nada. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados, ou seja, é imprescindível a ajuda do interessado, do obsediado. Compreendo, exclamei. E em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, respondi. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, depois de se viciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas restabelecimento imediato? Não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? E ele fala, né? O que André está dizendo? E se a gente converter os perseguidores? Afastar definitivamente do mau caminho? Nesse caso, eles terão um restabelecimento imediato, tanto o encarnado como o desencarnado, e agora aqui, principalmente, o encarnado? Com a bondade que lhe é peculiar, Alexandre respondeu. Já observei acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ou seja, quando eles conseguem afastar, quando eles conseguem converter o obsessor, né? O que vai acontecer lá no final? Eles se transformam em amigos. Mas lembra lá, cada ato, uma consequência. Não é porque nós nos arrependemos que nós estamos livres da reparação. Então, veja bem, eles se transformam em amigos quando consegue converter, né? O desencarnado. E o encarnado também. Quando ambos conseguem ter o entendimento, se transformam em amigos, porém, ansiosos para reparar o mal praticado. Por vezes conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhe suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo, né? Epa, que coisa, né? Olha para onde é que ela veio. Vai embora, minha filha, vai lá para fora, o que você está fazendo aqui? E permanecem de saúde incompleta até o sepulcro? Então, Alexandre está dizendo para André que tem alguns que restabelecem, outros não. E André pergunta, e permanece com essa saúde incompleta até o desencarne? E Alexandre disse, sim. Observando-me, porém, o espanto enorme, o orientador acrescentou. E olha lá, né, gente, abrindo um parênteses. Aquele que desencarna enfermo, continua enfermo, necessitando, então, de quê? De tratamento. O tratamento agora vai continuar do outro lado, né? E mais uma vez a importância, se tiver socorrido e amparado, ótimo. Se não tiver, Deus os acuda. Seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana, né? Então André estava espantado e Alexandre falou para ele, olha, você está assombrado, né, com tudo isso, porque você tem ainda essa deficiência de analisar conforme os olhos humanos. O perseguidor reconhecido como tal entre os companheiros encarnados pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais, ou seja, as dificuldades não é de um só. Assim como não há só uma vítima, as dificuldades são de ambos.
O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida, né? Então, ou seja, afastou-se ali o perseguidor, o obsessor, de uma certa forma, afastou, mas isso não quer dizer, né? Deixa eu ligar aqui. Mas isso não quer dizer que a dívida está extinta, porque a gente sabe que é necessário reparar, muitas das vezes expiar. E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. E assim a gente encerra o capítulo Obsessão e tentando entender o quão complexo é. E nos levando a uma conclusão: quanto menos inimizade a gente tiver, melhor. Quanto menos inimigos a gente tiver, melhor. Porque tem aqueles que por ignorância às vezes não vai entender, às vezes você está falando uma coisa por bem, fazendo uma coisa por bem, o outro te leva mal. Gera aí um quadro de inimizade, né? E que nós possamos estar sempre vigilantes, para que nós não possamos nos tornar porta aberta, solo fértil, para que o mal possa ali arar, né? Então, que Deus tenha de todos nós misericórdia. Alguma dúvida, gente?